Yahvé, Yahvé, o pai de Maria, Maria de Nazaré. Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé, Yehoshua, Yehoshua, o pai de Maria, Maria de Nazaré. Yod-Heh-Vav-Shin Ain, letras hebraicas. Yod-Heh-Vav-Shin Ain, Yod-Heh-Vav-Shin Ain, Yehoshua. Yehoshua é pai de Maria, Maria de Nazaré. Interessante. Yehoshua veio do ventre de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é filha do primeiro bebê que saiu do seu ventre, que saiu do seu útero. Mas faça a graça. Mãe? Agora o Altíssimo, o Criador, tem mãe? Maria de Nazaré. Maria, filha de Zeus, não. Maria, filha do Altíssimo. Filha do pai de Abraão, Isaac e Israel, Jacó. Isto sim. Yahvé, Yahvé, o pai de Maria, Maria de Nazaré. Yod-Heh-Vav-Heh, 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 Yahvé. Yehoshua, Yehoshua, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é filha de Yehoshua. Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Shin Ain, Yod-Heh-Vav-Shin Ain, Yod-Heh-Vav-Shin Ain, Yehoshua. Olha aqui, Naum, capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha Yahvé aqui. Naum, capítulo 1, versículo 1 e 2, Bíblia de Jerusalém. Jerusalem Bible, Ariel Bible. Oráculo sobre Nínive, livro da visão de Naum de Elcos. Salmo, a ira de Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé. Yahvé é um ser infinito, sem princípio. Yahvé é um ser sem princípio e sem fim, ciumento e vingador. Yahvé é vingador e cheio de furor, cheio de ira. Yahvé se vinga de seus adversários, ou seja, de seus inimigos. Ele guarda rancor. O Altíssimo guarda rancor de seus inimigos. Naum, capítulo 1, versículos 1 e 2. Bíblia de Jerusalém. Continuando. Bíblia de Jerusalém. Naum, capítulo 1, versículos 7 e 8. Na Bíblia de Jerusalém. Yahvé é bom, é humilde de espírito. Ele é abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que nele se refugiam, mesmo quando sobrevém uma inundação. Reduzirá a nada os que se levantam contra ele. Reduzirá a nada os que se levantam contra ele. Perseguirá os inimigos até as trevas da pobreza de espírito de Samael, Satã, Lúcifer. Foi isso, Naum capítulo 1, versículos 7 e 8, os últimos textos lidos. Samael, o Satã, o Satã,
a antiga serpente? Criou sim, a pobreza de espírito. O Altíssimo, o Criador de tudo, Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado, é humilde de espírito ou pobre de espírito? Humilde de espírito. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Da sétima dimensão, Mateus capítulo 5, versículo 3. Vocês querem continuar olhando para Yahvé, Yehoshua, Yod-He-Vav-He, Yahvé, Yehoshua, Yod-He-Vav-Shin Ain? Yod-He-Vav-Shin Ain é igual a Yehoshua. Vocês querem continuar a olhar para Yahvé e Yehoshua? Isaías capítulo 45. Ciro, instrumento do Criador, do Altíssimo, Yahvé, Yod-He-Vav-He. Dê uma olhadinha no versículo 3 também, de Isaías capítulo 5. E dar-te-ei tesouros ocultos, escondidos, e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, Yod-He-Vav-He, aquele que te chama pelo teu nome, o Yehová de Israel, o pai de Abraão, Isaque e Israel, Jacob. Versículo 5, Isaías capítulo 45. Eu sou Yahvé, Yod-He-Vav-He, e nunca há nenhum outro fora de mim, nunca há Todo-Poderoso, ninguém é maior do que eu. Embora não me conheças, eu te cinjo, a fim de que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que, fora de mim, inexiste outro Todo-Poderoso como eu. Eu sou Yahvé, Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado. E nunca há nenhum outro tão poderoso, tão forte como eu. Agora veja, preste atenção, Isaías capítulo 45, versículo 7. Isaías 45, eu li o versículo 5, li o versículo 6, agora vou ler o versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz da humildade de espírito e crio as trevas da pobreza de espírito, do demônio, do diabo. Samael, Satan, Lúcifer. Asseguro o bem-estar, a felicidade, e crio a desgraça, a miséria. Sim, eu, Yahvé, Yehoshua, Yehová, faço tudo isso. Isaías capítulo 45, versículo 7. Isaías capítulo 45, do versículo 5 ao 7. Percebeu quem é Yahvé? Agora você sabe quem é Yahvé. Yahvé não é como a primeira pessoa da Trindade, que parece um Papai Noel, que fica o tempo todo ho, ho, ho. A primeira pessoa da Trindade é bonzinho, é boazinha, boazinha. As três pessoas da Trindade estão lá em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, 3 sapos. Agora, o espírito, o corpo e a alma, o espírito, o corpo e a alma do Criador, do Altíssimo, está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai de Abraão, Isaque e Israel. É o espírito do corpo chamado Yehoshua, o primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. Espírito Santo é a alma, o coração, o pensamento emocional do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. E Yehoshua é o filho. Yehoshua, filho. O primeiro bebê que saiu do ventre de Maria de Nazaré. Porque Yehoshua, Yahvé, o pai, Yehoshua, filho, e o Espírito Santo criaram no ventre de Maria
criaram Maria de Nazaré, o ventre de Maria de Nazaré, o útero de Maria de Nazaré, depois criou para si mesmo, o Altíssimo, o Criador de tudo, criou para si mesmo um corpo. E em Atos 2,38, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 8, versículo 12 e 16, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5, pelo poder do Espírito Santo, foi dito pelos apóstolos: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados, cada um de vós sejam batizados em nome de Yehoshua, Messias, Rei dos Reis glorificado, para perdão de suas prevaricações, dos seus erros, e vocês receberão do Pai o Espírito Santo. Diga com fé: estou prestando atenção em cada palavra de Moisés. Moisés. Estou prestando atenção em cada palavra de Moisés. Assim diz o Criador de tudo, o Altíssimo. Yehoshua, Messias, Rei dos Reis, glorificado. Está aqui no Brasil, veio para o Brasil, já está no Brasil. Este anjo da sétima dimensão do céu, enviado por Yahvé e Yehoshua, o anjo Naib Bukele. Ele veio para fazer uma faxina. Ele vai fazer uma faxina. Salmo 70, versículo 3. Nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia na versão popular, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. Salmo 70, versículo 3. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. E o Salmo 109, versículo 8, na linguagem de hoje, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Salmo 109, versículo 8. Aí nós lemos no plural, né? Nós. Espírito, corpo e alma, de Fernando José Nascimento Júnior. Nós lemos no plural, Salmo capítulo 109, versículo 8. Oração de um homem perseguido. Que os nossos inimigos morram logo e que outras pessoas façam o trabalho, a tarefa que eles faziam. Salmo capítulo 109, versículo 8. Está escrito Jesus Cristo. Jesus Cristo da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus Cristo das igrejas evangélicas. Está escrito. Salmo capítulo 109, versículo 8. Que os nossos inimigos morram logo e que outras pessoas façam o trabalho que eles faziam. Salmo capítulo 109, versículo 8. Inclusive aqui no YouTube. Está na voz do Cid Moreira. É só digitar Cid Moreira, Salmo capítulo 109, NTLH. Tão simples. Digite na barra de pesquisas do YouTube. Aí você vai ouvir na voz do Cid Moreira o que eu li aqui. Olha aí o versículo 29 do Salmo 109. Versículo 29 do Salmo 109. Que sobre os nossos inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. É do Velho Testamento, do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, né? Vamos para o Novo? Vamos para o Novo Testamento agora? Novo Testamento, nova tradução na linguagem de hoje. Novo Testamento, Segundo Testamento. Novo Testamento, Segundo Testamento. Novo Testamento, Segundo Testamento, Segundo Pacto. Olha aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os que fazem coisas más, coisas ruins. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Novo
Testamento. Novo Testamento. O Novo Testamento de novo. Segundo pacto. Né? Segundo Testamento. Olha aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Versículo 19. Conserve a sua vida, conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas nunca têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Novo Testamento. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, ou seja, a tragédia e a desgraça, para que aprendam a nunca mais blasfemar. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, a tragédia e a desgraça, para que aprendam a nunca mais blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20 do Novo Testamento. Olha só, do Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, versículos 3, 4, 5. Quanto a mim, ainda imoralidade na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. Entreguem esse homem a Satanás, ao diabo, ao demônio, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Todo-Poderoso. E Yahushua Messias, Rei dos Reis glorificado. Quanto a mim, ainda que careça de estar presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e, agindo como se eu estivesse aí, falando Paulo, né? Disse Paulo, já julguei pela autoridade de nosso comandante, Yahushua Messias, o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso comandante, do nosso rei, Yahushua Messias, glorificado, que estará presente conosco, versículo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, e entreguem esse homem a Satanás, ao diabo, ao demônio. Satanás é o diabo, é o demônio. Para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do comandante, no dia do Altíssimo. Rei dos Reis e Yahushua Messias glorificado. Yahvé, Yahvé, o pai de Maria, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é filha do primeiro bebê que saiu do seu ventre, do seu útero. Yahushua, Yahushua, o pai de Maria, Maria de Nazaré. Em nome de Yahushua, Messias, Rei dos Reis glorificado. Amém. No sangue de Yahushua, Messias, a vida eterna, humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito. No sangue de Yahushua, Messias, a vida eterna, humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito, no sangue de Yahushua, Messias, Rei dos Reis, glorificado, a vida eterna, humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito,